Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, é muito profundo e ao mesmo tempo super comum: a crise de autenticidade. Sabe aquela sensação de que a gente perdeu a conexão com quem a gente é de verdade? É uma jornada interna que muita gente enfrenta, mas que poucos sabem exatamente como navegar. Vamos tentar entender as raízes desse conflito. Essa pergunta é o ponto de partida. Se sentir como um personagem na própria vida, sabe? Como se estivesse seguindo um roteiro que não parece seu, esse é o primeiro sinal de alerta. Esse sentimento de desconexão, na verdade, é só o sintoma de um conflito muito maior que está acontecendo aí dentro. E esse conflito tem nome. Usando como base os princípios da virtuologia, que é um campo que estuda o desenvolvimento do nosso caráter através das virtudes, a gente vai explorar a anatomia da crise de autenticidade. É um conflito que acontece em silêncio, mas que, nossa, consome uma energia gigantesca. Basicamente, a crise de autenticidade é como se a nossa bússola interna pifasse. Acontece quando a voz do que os outros esperam da gente fica mais alta que a nossa própria verdade. O resultado, uma confusão danada sobre os nossos desejos, os nossos sentimentos, sobre a nossa identidade. E como é que alguém chega nesse ponto? Pois é, não é da noite para o dia. Essa crise é construída aos pouquinhos, a partir daquele desejo super-humano de ser aceito. Dizer sim, querendo dizer não, fugir de uma briga a todo custo. O problema começa quando essa adaptação vira excessiva e a gente passa a colocar o que é externo sempre na frente do que é interno. E as consequências disso são bem reais e bem dolorosas. A vida parece que vai perdendo a cor. Começa a surgir uma desmotivação que não vai embora, uma sensação de vazio, mesmo quando por fora parece que está tudo certo. Esse é o preço alto de viver uma vida que não está alinhada com a nossa verdade. O perigo é que isso vira uma bola de neve, um ciclo vicioso. A necessidade de ser aceito leva a mais adaptação, que gera mais conflito. E a confusão que isso causa faz a gente buscar ainda mais validação externa, e o ciclo recomeça, só que cada vez mais forte. É uma espiral que se alimenta sozinha e que é bem difícil de quebrar sem ter consciência dela. Para quebrar esse ciclo, a gente precisa entender a batalha central que está rolando. No fundo, é um choque entre duas forças muito poderosas dentro da gente. De um lado, o nosso ego construído, do outro, a nossa verdade interna, que está tentando aparecer. Então, de um lado, a gente tem o ego, aquela identidade que a gente monta para o mundo ver, sabe? Baseada em aprovação, nos papéis que a gente assume. E do outro lado, tem essa verdade interna que está despertando, trazendo uma consciência moral, uma necessidade profunda de ser coerente. A crise é justamente o campo de batalha entre esses dois. E aqui vem uma ideia que pode mudar tudo. Sentir essa dor toda não significa que tem algo de errado. Muito pelo contrário. É um sinal de que a gente está evoluindo. É a dor do crescimento, sabe? É o ego antigo dando espaço para um eu mais verdadeiro finalmente se manifestar. Então, se a crise é um sinal de evolução, quer dizer que existe um caminho para sair dela. E não é uma solução mágica, não. É um processo de reconstrução interna. Vamos ver agora quais são os pilares que sustentam essa jornada. Essa reconstrução se apoia em três pilares. Primeiro, a consciência, que é a coragem de admitir, opa, não estou sendo eu de verdade. Depois vem a humildade, aceitar aquela verdade difícil de que é impossível agradar todo mundo. E por fim, o valor próprio, fortalecer a nossa capacidade de se validar por dentro, sem ficar dependendo do aplauso de fora. A ideia central aqui é que a gente não está procurando por algo que se perdeu. A gente está, na verdade, construindo algo novo. É um processo ativo, consciente, bem estruturado, que acontece camada por camada, através do desenvolvimento de virtudes bem específicas. E aqui, que a virtuologia nos oferece um mapa para essa construção. A autenticidade é reconstruída quando a gente cultiva, de propósito, certas virtudes, e numa ordem bem específica e estratégica. A base de tudo é o nível 1, que vai direto na raiz do problema, o ego. A humildade serve para quebrar aquela imagem falsa que a gente criou. A aceitação permite que a gente se encare como é hoje, sem as máscaras. E a verdade dá a força para parar de fingir e dar nome ao que se sente. Com essa base firme, a gente começa a construir a estrutura interna. A responsabilidade
devolve pra gente o poder sobre as nossas escolhas. A individuação é o processo de separar a nossa essência dos papéis que a gente faz na sociedade. E a honestidade cria aquela coerência essencial entre o que a gente pensa, sente e faz. Mas muita atenção aqui porque o processo tem armadilhas. Um erro super comum é tentar usar virtudes positivas como uma forma de fugir do trabalho duro. É o que a gente chama de desvio emocional. Pode até parecer estranho, né? Por que evitar otimismo ou bom humor no começo? Porque, sem ter a base de humildade e aceitação, essas virtudes viram uma fuga. É usar o otimismo para não ter que encarar a dor ou usar o bom humor como mais uma máscara para esconder o conflito. É um atalho que, no fim, não leva a lugar nenhum. Então tá, depois de analisar o problema, o conflito e o caminho para a solução, qual é a mensagem central que a gente precisa tirar desse processo todo de reconstrução? E a ideia mais poderosa é essa aqui. O ponto-chave não é uma caça ao tesouro para achar uma identidade secreta. É um processo de limpeza, de subtração. É sobre remover as camadas, as máscaras, os comportamentos que não são nossos de verdade, para que o eu autêntico finalmente tenha espaço para existir. E para fechar fica essa reflexão. O custo de viver uma vida que não é autêntica é altíssimo. A jornada de reconstrução é sim desafiadora, mas é o caminho necessário para ter uma vida com mais clareza, com mais direção e, acima de tudo, com coerência interna.